Amigos e amigas, muito boa noite. Já estamos aí nos preparando para fazer a nossa live, respondendo as perguntas que já chegaram pelo Facebook e chegaram também pelo YouTube, ok? Vamos começar rezando, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção, porque sem Deus nada dá certo, não é? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, para que a gente possa responder essas perguntas de maneira bem de acordo com a doutrina da nossa fé católica, convido você a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito sobre nós e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria interceda por nós neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Mãe. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos vocês que já estão aí sintonizados com a nossa live, ok? Queremos responder então as perguntas que já chegaram hoje. Vamos começar pelas perguntas do Facebook, depois vamos responder algumas perguntas do YouTube e também as perguntas que chegarem aqui ao vivo, né? Também responderemos. O Carlos Eduardo pergunta, como se faz para meditar os mistérios ao rezar o terço? O Carlos Eduardo, a gente pode, na contemplação de cada mistério, por exemplo, meditar sobre a parte da Bíblia que fala disso. Por exemplo, primeiro mistério gozoso, anunciação do anjo à Virgem Santíssima. Medite. Né? Você, se quiser, pode pegar a Bíblia, né? O anjo que anuncia a Maria que ela vai ser mãe do Salvador. Né? O anjo que lhe fala, ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Enfim, eu penso que pegando a referência da Bíblia, né? Ligada, correspondente ao mistério que a gente está contemplando, é uma maneira assim, muito boa da gente, né, meditar o Santo Rosário, ok? Eu sei, por exemplo, que às vezes eu rezo o terço acompanhando pelo celular, né? Por exemplo, o aplicativo que eu tenho, iLiturgia, ele tem uma reza do terço que você pode acompanhar. E ali a pessoa que puxa as dezenas, ela faz uma meditação antes de cada dezena, exatamente lendo um trecho da Bíblia que corresponde àquele mistério que a gente está contemplando. Ok? Agora, há várias publicações, né, explicando como é que você pode fazer aí uma meditação do Rosário. Inclusive uma do grande São Luís de Montfort, né? Muito bonito. Helenita Lopes da Silva, os produtos religiosos, como livros, camisetas e outros, também devem ser abençoados como os sacramentais? Não, penso que não. Né? Há pessoas que pedem para abençoar a Bíblia, porque a Bíblia realmente é a palavra de Deus, né? Sabe, os crucifixos, né? As imagens, né? A água, o sal, o óleo, também não precisa ser todos objetos de uso, não. Né? Aqueles que são assim mais ligados à fé realmente, né? Tem um sentido mais profundo, ok? Cristiane Ramos, em uma live o senhor falou sobre as almas de entes queridos que no purgatório ou no céu não podem fazer nada por elas próprias. Mas o que podem fazer por nós aqui na Terra? Elas intercedem junto a Nossa Senhora e a Jesus por nossos pedidos e súplicas nos momentos de adversidades? Gostaria que o senhor explicasse sobre isso para que eu possa entender melhor. Cristiane, eu vou pegar uma citação do Catecismo, por favor, Gabriel, me dá o Catecismo aqui. Há um parágrafo no Catecismo, né, o número 958, que quando fala exatamente
do purgatório, das almas, ele fala uma coisa muito interessante, 958. Né? Eu quero ler porque isso aqui realmente é uma doutrina assim, importante que eu penso que precisa ficar bem documentada. Então, quem tem o catecismo pode conferir na página 950, no número 958, quando ele fala a comunhão com os falecidos, com as almas do purgatório também, né? Então, diz aqui o seguinte, né? Nossa oração por eles quem? Pelos falecidos, pode não somente ajudá-los, especialmente no purgatório, né? Mas também torna eficaz sua intercessão por nós. Está aí. Então, eu vou repetir. Parágrafo 958. Nossa oração por eles pode não somente ajudá-los, quer dizer, na sua, né, santificação no purgatório, já que eles não podem mais fazer nada por eles mesmos, mas também tornar eficaz sua intercessão por nós. Então, isso significa que eles podem rezar por nós, né? Isso é uma coisa muito boa. E isso é uma tradição na igreja. Me lembro que quando eu era jovem, pequeno, minha mãe acendia uma vela para as almas do purgatório para pedir uma graça, para interceder por né, por um pedido. Então, tem sentido, né? Então, rezar pelas almas, o terço, oferecer a Santa Missa, as indulgências, né? Quem quiser aprofundar o conhecimento sobre o purgatório, eu escrevi um livro que a igreja ensina, o purgatório, o que a igreja ensina. É um livro pequeno, mas que contém aí tudo aquilo que a gente ensina, né? O purgatório na Bíblia, onde é que você encontra passagens na Bíblia que falam do purgatório? Você não vai encontrar a palavra purgatório na Bíblia, mas você encontra o embasamento bíblico do purgatório. Tem pelo menos umas 6 passagens, né? O purgatório na tradição da igreja, o que disseram os santos padres, os papas, os doutores, né? E o purgatório também, né? Na Bíblia, a gente vê na Bíblia, na tradição e no magistério da igreja, certo? Muito bem. A pergunta do Leandro Bailone. É permitido no início da Santa Missa o padre pedir para que o Ministério de Música cante o Em Nome do Pai? Penso que a bênção inicial e bênção final tem que ser dada pelo sacerdote. O que diz o missal? Leandro, eu entendo o seguinte, no começo da missa não tem uma bênção. No começo da missa o padre apenas ele começa a missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele dá a bênção no final da missa. Então, no começo da missa, não tem bênção, tem a invocação da Santíssima Trindade, que aí não vejo problema de ser feito com o canto. Inclusive, eu já vi vários bispos começaram a missa pedindo para cantar. O importante é que você está fazendo uma invocação da Santíssima Trindade. Vivian Oliveira, meu nome é Tiago, gostaria que o senhor orientasse minha sogra, que está frequentando a igreja do padre Jader, cuja denominação é Católica Apostólica Renovada. Gostaria que o senhor explicasse a diferença da Católica Apostólica Romana e por que ela não deve frequentar a Renovada. Vejam, o Vivian, o Tiago, essa igreja Católica Apostólica Renovada não é igreja católica, saiu da igreja católica, não está mais sob a jurisdição do Papa. Então, para nós, não é uma igreja válida, ok? Quer dizer, deixar a igreja católica, fundada por Jesus Cristo, sob Pedro dos Apóstolos, para uma igreja, quando começa com esse nome renovado, pronto, é porque é uma dissidência. É uma dissidência como as igrejas protestantes, entendeu? Então, esse é o motivo pelo qual a gente não deve frequentar, né? Sirley Magnus, o que fazer quando vemos pessoas nossas queridas nos caminhos errados, indo em casa de adivinhação? E eu falo e eles não me ouvem. Eu rezo para que eles abram a mente enquanto é tempo e confiem só em Deus, nosso único caminho. Bom, a gente sabe que, né, essas casas de adivinhação e outras coisas, né, é pecado contra o primeiro mandamento, e pecado grave. Porque a pessoa está buscando conhecimento e está buscando poder fora de Deus. É pecado contra o primeiro mandamento.
Não é? Agora, eu gostaria de ler uma passagem muito importante aqui na Bíblia, no livro do Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9, que fala bem claro sobre isso. Quando o povo judeu entrou na terra prometida, depois que saiu do Egito, 40 anos no deserto, entrou na terra prometida, atravessando o Rio Jordão, Deus disse para eles, veja, está aqui, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Quem é essa gente daquela terra? Aqueles pagãos que viviam ali, os filisteus, os amorreus, os jebuseus, os amalecitas, né, que atacavam o povo judeu. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Era um ritual pagão que eles sacrificavam até os filhos, né, ao deus Moloque, ao deus, não sei, outros deuses, Baal, né? Bom, nem quem se dê à adivinhação, olha aí, bem claro, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à invocação dos mortos. Então, todas essas práticas a igreja nos proíbe, certo? E aí está escrito aqui no versículo 12, porque o Senhor teu Deus abomina. Abomina quer dizer rejeita, né? Aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. É por causa desses pecados que Deus está expulsando essas nações, essa terra para você, para o povo de Deus ocupar. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Isso significa o quê? Viver só em Deus. São Paulo fala, não se pode acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Né? Então, viver só nas coisas de Deus. Sabe? E hoje o povo fica buscando uma série de coisas que nós não precisamos. Sabe? A gente não precisa. Toda hora as pessoas me perguntam, olha, o que acha disso? O que acha daquilo? Eu posso usar isso? Gente, se a gente olhar para a vida dos santos, o que os santos usavam? A oração clássica que a igreja ensina, a meditação, o terço, a missa, os sacramentos, a leitura da Bíblia. Pronto, nós não precisamos de mais nada. Para que ficar correndo atrás de outras coisas que a gente não sabe se tem perigo? Não vale a pena, entendeu? Prudência, né? Água benta e caldo de galinha não faz mal para ninguém, diziam os antigos, né? É um provérbio que precisa voltar, né? Prudência, água benta e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Edgar Leandro da Silva, eu gostaria de saber hoje se é verdade que na tradição da igreja a mulher tem sempre que ficar no lugar mais baixo do que o homem. Não é que tem que ficar no lugar mais baixo do que o homem. São missões diferentes que Deus deu para o homem e Deus deu para a mulher. Por que só o homem é sacerdote? Eu vou explicar isso aqui mais uma vez, que o Papa João Paulo II explica em 2 documentos. Um documento chamado, uma encíclica chamada Mulieris Dignitatem, a dignidade da mulher. E o outro documento que ele chamou de Ordinatio Sacerdotalis, um documento para o sacerdote. Bom, nesses 2 documentos, o Papa diz o seguinte, o sacerdócio é um papel do homem. Por quê? Porque Jesus Cristo ele é o único sacerdote e ele é homem. Bem, você sabe que o verbo ele não tem sexo, Deus não tem sexo. Então o verbo se encarnou. Por que o verbo se encarnou como homem e não como mulher? Porque ele veio fazer o papel do sacerdote, o novo Adão. O primeiro ser criado no mundo foi Adão. E foi Adão que, pelo pecado dele, introduziu o pecado e a morte na história da humanidade. O pecado começou por Eva, mas atingiu Adão. Adão aceitou o pecado. Como ele é o ponto da pirâmide humana, a humanidade inteira ficou contaminada pelo pecado. Então Jesus Cristo veio substituir Adão. Veio ser o novo sacerdote. Entende? Por isso que ele se encarnou como homem. Então a teologia ensina, o Papa João Paulo II coloca isso bem claro,
que o sacerdócio é papel do homem. É missão, não é honra nem glória, é missão. Assim como a mulher, por exemplo, tem uma missão de gerar um filho no seu ventre 9 meses, e o homem não tem, é missão. Então não é que a mulher fique abaixo, é que quando a mulher não celebra a missa, não recebe o sacramento da ordem, é porque não é para o papel da mulher, é para o papel do homem. Sabe, gente, no mundo tem papéis diferentes. Tem um que vai ser patrão, o outro vai ser empregado. Um vai ser presidente, o outro não vai ser. Um vai ser prefeito, o outro não vai ser. São missões diferentes que Deus dá. Entende? Nós não podemos deixar criar na igreja esse certo feminismo, né, que quer a todo custo, né, que o Papa ordene mulheres. Papa João Paulo II falou que essa questão está encerrada. Lá na Ordinatio Sacerdotalis, o Papa falou: a igreja não tem autorização para mexer nisso, porque é algo teológico, não é algo pastoral. Por exemplo, o celibato. O celibato ele não é teológico, ele é pastoral. Entende? Mas a questão do sacerdócio feminino, mas não quer dizer que a mulher não vai ter nenhum papel na igreja. Tem mulheres teólogas, né? Claro. Então não é uma questão desse tipo. Berenice Vos, professor, queria que o senhor trabalhasse conosco os sinais dos últimos tempos. Nem sei se é assim que posso falar, mas vejo os católicos, me incluo neles, tão alheios aos sinais. Será porque não acreditamos na segunda vinda de forma real, apenas de forma figurada? Gostaria demais de saber sua opinião sobre esse assunto. Vejo tanta coisa acontecendo ao nosso redor do mundo e nós brasileiros parece que estamos alheios a tudo. Sempre olhamos a superfície. Bom, Berenice, vamos por parte. A segunda vinda de Cristo vai acontecer? Vai acontecer. É dogma de fé. Está no credo, né? Virá para julgar os vivos e os mortos. Está no credo. O credo são 12 artigos. Então virá. Agora, a gente não sabe quando. Né? Jesus falou bem claro, nem eu sei quando virá o fim do mundo, né? o fim da história. Claro que ele como Deus sabia, mas como homem ele não quis revelar. Esse é o sentido de dizer que eu não sei. Santo Agostinho fala, claro que ele sabe, mas como homem não estava na missão dele revelar isso, não era da vontade do Pai que isso fosse revelado. Ele disse, só o Pai sabe, nem os anjos sabem. Então, o seguinte, o que a igreja nos ensina? A igreja ensina, nós temos que estar preparados. Vigiai e orai, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Estai preparados. Jesus conta uma série de parábolas para dizer que a gente tem que estar preparado. É aquelas 10 virgens, 5 prudentes, 5 não prudentes. É a parábola dos talentos, né? Jesus conta várias parábolas. O administrador infiel. Então é o seguinte, nós temos que estar preparados. Entende? O Cristo voltará. Agora, uma coisa também importante a gente pensar é o seguinte, se o Cristo não voltar antes de eu morrer, eu vou para Ele. A minha morte eu vou encontrar com Ele. Não é? Está escrito bem claro na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está determinado que após a morte, né, cada um morra uma única vez e após a morte vem o julgamento, o juízo particular, né, no tribunal de Cristo, que também está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. São Paulo fala, nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo. Então eu penso o seguinte, mais importante do que a gente ficar preocupado quando, que horas o Cristo vai voltar, é a gente estar preparado. Se ele voltar hoje, eu tenho que estar preparado. Se ele não voltar, durante a minha existência até a minha morte, eu tenho que estar preparado. Isso é que é importante. É assim que eu procuro viver. Se você quer a minha opinião, é assim. Eu gostaria de mostrar um livro aqui, do Dom Henrique Soares, bispo lá de Pernambuco, né, de Palmares, Escatologia sobre o fim do mundo. Aqui, Dom Henrique, né, Soares, ele coloca toda essa questão, né, do fim do mundo e essas coisas todas. E eu escrevi também um livro que eu chamei O Cristão Diante da Morte.
também eu trato dessas coisas, por exemplo, e eu me baseio assim, sempre nos ensinamentos da igreja, claro, né? Não escrevo nada da minha cabeça. O cristão diante da morte, eu coloco aqui o que é a morte, o que vem depois da morte, o juízo particular, né? O céu, inferno, purgatório, o juízo final, a segunda vinda de Cristo na parousia. Então, baseado nos documentos da igreja, eu coloco aqui nesse livro, junto com esse livro do Dom Henrique, quem quiser aprofundar na chamada escatologia, que do grego quer dizer os últimos acontecimentos, escatom, né? Tem aí uma referência muito boa. Muito bem. Elisete Fernandes, gostaria de saber se o papel mais importante que uma mulher pode ter numa missa é o de ministro da Eucaristia. Elisete, eu vejo que a mulher ela tem, né, o papel pode ser ministro extraordinário da Eucaristia, tem o papel de leitora, também na missa, né? E as meninas normalmente podem, com autorização do bispo, podem trabalhar como coroinhas, né? Esse é o papel que, em geral, as mulheres participam na Santa Missa, né? Vitor Freitas de Pádua, o seminarista pode usar a batina? Qual a legislação canônica nesse caso? Caso o bispo não deixe os seus seminaristas usarem, qual argumento pode ser utilizado para tentar convencê-lo? Ô Vitor, a batina, de certa forma, ela é característica mesmo do sacerdócio, não é? Porque ele fez um voto definitivo de entregar sua vida a Deus. Porque o que significa a batina? Paulo explica assim, a batina é uma mortalha. Mortalha é aquela roupa que você põe no defunto, certo? Então, eu estou morto para o mundo, definitivamente, num voto que eu fiz diante da igreja. Eu vivo para Jesus Cristo, não vou casar, vou viver a pobreza, a obediência e a castidade. Ponto. Agora, isso é definitivo para o sacerdote. Então, o sacerdote pode usar a batina. Agora, os seminaristas, eu me lembro que antes do Concílio Vaticano II, todos os seminaristas usavam batinas. Eu me lembro que aqui no Colégio São Joaquim de Lorena, os clérigos, chamavam de clérigos, né? Usavam batina. Todos os alunos de filosofia que eram clérigos usavam batinas. Agora, hoje a igreja deixa por conta do bispo. Se o bispo autorizar, se o bispo não autorizar, não sei como convencer o bispo. Talvez você possa dizer para o bispo, eu tenho uma convicção de que eu quero ser padre, mas não sei. Mas obedeça o bispo. Se o bispo não deixar, obedeça o bispo. A obediência é a coisa mais importante na vida religiosa. Sabe por quê? Porque a obediência quebra a nossa soberba, a nossa vaidade, o nosso orgulho, sabe? Não é à toa que é um voto importantíssimo do clero, né? Mara Orlando, como devemos agir quando sentimos o chamado de Deus e não conseguimos entender o que Ele quer de nós? Ô Mara, continue rezando, continue perguntando a Deus o que o Senhor quer de mim. E sabe como é que Deus responde muitas vezes? Deus responde muitas vezes através dos acontecimentos. Deus abre as portas para nós quando a gente menos espera, entende? Então é o seguinte, não se exaspere, continue rezando, continue fazendo o que você faz, o seu trabalho, sua profissão, a sua vida religiosa. Deixa Deus, daqui a pouco alguém vai te chamar. Quem sabe para trabalhar numa pastoral, quem sabe para cuidar, não sei, de pobres. Deixa uma hora. Quando a gente diz para Deus, Senhor, eis-me aqui, Deus vai chamar. É questão de tempo. Eu escrevi um livro, Como Fazer a Vontade de Deus. Talvez esse livro possa ajudar as pessoas que fazem essa pergunta. Qual é a vontade de Deus para mim? Como discernir a vontade de Deus? Então aqui eu procuro examinar, não só em relação à vida religiosa, os sacerdotes, as religiosas, mas também para nós leigos. Vida de casado, vida de profissional. O que Deus quer de mim aqui? Sabe, o trabalho é sagrado, o trabalho também é uma atividade divina. Claro, nós estamos construindo o mundo de Deus. Não é? Eu até escrevi um outro livro só sobre o trabalho. A visão cristã do trabalho. Porque muita gente divide a vida em duas partes. Uma parte é profana, outra parte é religiosa. Não,
toda a nossa vida religiosa, inclusive a vida profissional. Esse livro, Sentido Cristão do Trabalho, eu medito profundamente sobre isso. O trabalho é algo importantíssimo na vida do cristão. Ué, São Paulo não fala lá para os Tessalonicenses, quem não quiser trabalhar que não coma. Olha só. Não é? O trabalho dignifica o homem. O trabalho, né, até Confúcio, que não era católico nem cristão, Confúcio dizia: o trabalho é a sentinela da virtude. Quem trabalha vive na virtude, não tem tempo para ficar fazendo coisa errada. Né? Os santos diziam: mente vazia, ociosa, é oficina do diabo. O diabo fica maquinando na cabeça da pessoa para fazer coisa errada. Estando trabalhando, você está protegido. Juliano Joaquim: existe uma Bíblia católica autêntica, e as Bíblias católicas são cópias, e o que é a Nova Vulgata? Dizem em vídeos no YouTube que na nova Bíblia da CNBB os textos são alterados para a teologia da libertação. Isso pode ser verdade? Exemplo, Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia seria a Eucaristia. Ô Juliano, em princípio, a Bíblia Católica que tiver autorização eclesiástica é uma Bíblia que pode ser lida. Claro, existem traduções melhores e outras menos. Esta Bíblia da CNBB é uma Bíblia que foi bem feita. Sinceramente, eu não vejo na Bíblia da CNBB, eu não vejo assim uma conotação de teologia da libertação, não, sinceramente. Tanto é que é uma Bíblia usada pela Canção Nova, né? Foi inclusive publicada pela editora Canção Nova junto com a CNBB. Né? Então, veja se a Bíblia tem uma autorização eclesiástica. Se tem, né? Aí você pergunta aqui, o que é a Nova Vulgata? A Vulgata é aquela tradução que São Jerônimo fez lá por volta do ano 350, mais ou menos, né? Do grego e do hebraico para o latim, a Vulgata. No Concílio Vaticano II foi aprovada a Nova Vulgata, a Vulgata melhorada. Né? Por quê? Porque a igreja vai estudando, a igreja continua estudando. A paleontologia ajuda a entender melhor a Bíblia, a arqueologia ajuda, a história antiga, as línguas antigas. Então os termos vão sendo melhor traduzidos às vezes. Então saiu aí a chamada Nova Vulgata. Ok? Muito bem. Sobre se o pão de cada dia seria Eucaristia, sim, também Eucaristia. É o pão da padaria e é o pão da Eucaristia. E não só isso, todas as nossas necessidades. Quando a gente reza, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é só o pão material que a gente come, ou o pão espiritual, a Eucaristia. São todas as necessidades que a gente tem durante o dia. A gente não precisa só de pão e só de Eucaristia. A gente precisa de muito mais coisas, né? Precisa de remédio, precisa de trabalho, né? Precisa de paz. Lúcio Júnior: após a leitura completa do instrumento de trabalho do Sino da Amazônia, estou bastante temeroso com as consequências que ele pode proporcionar à Santa Igreja. Muitos têm falado da possibilidade de ordenar a homens casados, mas a questão proposta pelo documento sinodal é muito mais profunda, com a absorção e enculturação da cosmologia panteísta indígena na liturgia, através das forças espirituais pagãs e adoração de falsos ídolos como a Mãe Terra. Aí ele cita os números, né? 12, 13, 75, 85 do instrumento de trabalho. Pregando ódio ao sistema de livre mercado e defesa de um sistema primitivo comunista tribal, tendo como fonte primária a Laudato Si do Papa Francisco, em si essa que o próprio Leonardo Boff afirmou ter contribuído para a sua realização, etc. Bom, o Lúcio, são 3 bispos já que se manifestaram fortemente contra o instrumento de trabalho, né? 2 bispos alemães, né? Um bispo que foi inclusive prefeito da Congregação da Fé, né? Miller, depois um outro Miller que se chama Brand Miller, e agora Dom Ascono também. Dom Ascono também escreveu um documento que foi publicado no site da CI Digital, né? Dizendo que também ele não concorda com uma série de coisas ali do instrumento labores, do instrumento de trabalho. Bom, eu acho que a gente precisa agora esperar. O sínodo vai ser em outubro, lá no Vaticano. Certamente ali vão ter mais de 300 bispos, né? Eles vão poder
levantar essas questões, não tenho dúvida que vão levantar, né? E depois vai ser escrito um documento final que tem que ser votado, e depois o Papa Francisco deverá fazer uma exortação apostólica sobre o sínodo. O Papa diz que ele tem duas preocupações. Isso eu li aqui no site. Uma preocupação com a questão ecológica, a questão da destruição da Amazônia, que realmente ninguém quer que aconteça. A Amazônia é riquíssima, né? Eu estava vendo um programa esses dias do ministro do Meio Ambiente dizendo que 93% da Amazônia é conservada. 7% é que tem realmente problemas de queimadas, etc. Mas é preciso realmente cuidar da Amazônia, ter ali um desenvolvimento sustentável, porque as pessoas que moram ali precisam trabalhar. Elas não podem conservar aquela mata e morrer de fome. Mas o Papa tem uma preocupação de que a coisa seja bem feita. A preocupação do Papa, primeiro, é com relação a um bom trabalho ecológico, o que está certo. Segundo, ele coloca a questão da pastoral das pessoas que vivem ali. Agora, esses erros que podem acontecer, que os bispos levantaram, eu tenho certeza que ali vão ser discutidos, isso aqui deve ser retirado de pauta, ou pelo menos retirado do documento final do Papa. Não tem dúvida, essas questões de, não sei, uma mística panteística indígena, entrar um sincretismo religioso na liturgia, não acredito que isso vai acontecer, sinceramente. Porque os bispos vão estar presentes ali e vão poder se manifestar. Rosângela Pedro, agora vamos rezar, né? Vamos rezar pelo Papa, por esse sínodo, para que tudo corra de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina. Rosângela Pedroso, se matar é pecado, como ficam os soldados que matam em guerra? Rosângela, se for uma guerra justa, o soldado que mata em guerra, ele não comete pecado. O que é uma guerra justa? O Catecismo da Igreja fala disso, a doutrina socialista. A guerra justa é o seguinte: se o país é atacado por uma força externa injusta, nós temos que nos defender com a mesma arma do agressor. Então, se o agressor ataca de um jeito, você tem que revidar por defender a legítima defesa. E olha, a própria Igreja agiu isso. Em 1571, quando as forças muçulmanas ameaçavam invadir a Europa, ali pela Grécia, o Papa São Pio V convocou as forças cristãs para enfrentar, né, a batalha naval contra os muçulmanos, e foi uma batalha terrível, porque os muçulmanos tinham mais de 300 navios de guerra naquele tempo, caravelas armadas para a guerra. E as forças cristãs, que foram chefiadas pelo príncipe da Áustria, João, venceu a batalha. E o Papa recomendou que eles fossem rezando o rosário. Por isso que na Vitória, que foi dia 7 de outubro de 1571, quando o Papa soube, ele proclamou o dia 7 de outubro como o dia do Santo Rosário. Veja, foi uma guerra de defesa. Então aí não tem como você se defender sem agredir o agressor, certo? Então, num caso de guerra, né, não há pecado nesse caso. Evidentemente, há pessoas que não se dispõem a trabalhar na frente de batalha, mas às vezes outros vão trabalhar como enfermeiro, vão trabalhar como cozinheiro, outros vão trabalhar na parte de logística, de intendência, ok? É isso aí. Matar para se defender vai também contra o mandamento da lei de Deus? Não. O Catecismo da Igreja fala claro, né? É um direito e um dever você defender a sua vida. O Catecismo fala bem claro isso, né? Se você não tem outra maneira de defender a sua vida de um agressor injusto, né, você pode inclusive matá-lo, se não tiver outro jeito. Veja bem, hein? O Catecismo deixa bem claro, se você tiver outra maneira de se defender, porque o Catecismo fala, você tem família, você tem filho, você tem esposa, sua vida é preciosa, você não pode... O engraçado é que o Catecismo usa essa expressão, direito e dever de defender a própria vida. Se não me engano, é parágrafo 2265 do Catecismo, trata disso. Muito bem, Michele Souza Fontanelli. Por que Deus permite que alguns pais e mães agridam seus filhos desde o ventre e nada faz para tirar o sofrimento das crianças? Michele, não é que Deus
não é que Deus queira isso. Sabe, Deus nos deu liberdade. E por causa da liberdade humana é que acontecem esses males. Mas Deus nos deu a inteligência, a capacidade para escolher o bem e não escolher o mal. É um aspecto sutil da liberdade. Deus não pode impedir o mal de acontecer, porque senão Deus tiraria a nossa liberdade. E nós voltaríamos a ser o quê? Um robô, um marionete, não sei, um drone desse manipulado, né, por aparelho. Ok? Ela continua dizendo aqui, posso falar por experiência, os piores seres humanos mais cruéis são a mãe e o pai. Não é verdade. Infelizmente você passou por essa experiência triste com seu pai e com a sua mãe, mas eu passei uma experiência maravilhosa com meu pai e a minha mãe. Entende? Então é o seguinte, infelizmente acontece alguns casos e a culpa é de nós mesmos homens, entende? Bom, por que Deus não intervém? Olha, Deus intervém sim com a sua graça, com a catequese da igreja, com tudo. Agora, infelizmente, muitos, né, pegam o caminho do mal, por causa da liberdade de cada um. Bom, aí ela coloca uma série de coisas aqui, né? Eu sei que você, Michele, sofreu, mas eu gostaria de dizer a você o seguinte, perdoe seu pai, perdoe a sua mãe. Não cultive raiva e ódio contra ele, supere isso. Né? Eu me lembro que Padre Jonas, quando nós fazíamos um encontro de jovens, Padre Jonas dizia para os jovens assim, se seu pai e a sua mãe foi ruim para você, vingue-se dele, amando-o, perdoando-o. O cristão paga o mal com o bem. Isso é ser cristão. Se você fizer isso, Michele, tem certeza que você vai encontrar paz no seu coração. O cristão não paga o mal com o mal. O cristão não odeia. O cristão paga o mal com o bem. Ok? Ronan Wanda, eu queria saber qual era outro nome que a Igreja Católica tinha antes de ser Igreja Católica. Não tinha outro nome, Ronan. Não tinha. Os cristãos eram simplesmente chamados de cristãos. Não é? Os pagãos lá, os inimigos da igreja, lá no primeiro século, né, aqueles que queriam destruir a igreja, os judeus contra, chamavam de o caminho, a seita do caminho. Mas o primeiro nome que a Igreja Católica recebeu dela mesma, o primeiro documento que traz isso é uma carta de Santo Inácio de Antioquia do ano 107. Uma carta que ele recebeu aos magnésios, que ele chama de Igreja Católica. Católica quer dizer universal, né? É chamada a evangelizar o mundo inteiro. Quando Jesus desceu ao inferno no terceiro dia, quer dizer que Adão e Eva estavam lá? Estavam, porque, Josefa, esse inferno não quer dizer o inferno de Satanás, não. A palavra infernis, do latim, quer dizer interior. Na concepção judaica, eles pensavam que as almas de todos os mortos iam para esse infernis, esse interior, que eles imaginavam que fosse o centro da terra, que eles chamavam de Hades, ou também de Sheol. No fundo, o que é? Era onde estavam as almas que morreram antes de Jesus. Jesus foi a elas. Adão e Eva estavam lá, porque Adão e Eva morreu antes de Jesus. Não tenha dúvida, a igreja confirma isso. E foi levar para eles a salvação, que ele já tinha conquistado também para todos que já estavam vivos ou que vão viver depois dele, né? Bem, agora vamos para as perguntas do YouTube, tá? A Noa Monique Corais pergunta o seguinte, qual o país que predomina o cristianismo? Noa, os países onde mais predomina o cristianismo são os países aqui da América Latina. Em número absoluto é o Brasil, que tem maior número de católicos no mundo. Em números relativos, se você fizer uma proporção do número de católicos em relação à população, se não me engano, é o México que está em primeiro lugar no número relativo. Mas praticamente todos os países da América Latina são países cristãos. São onde fora do Brasil, temos a Europa, né, que tem os países cristãos também, as Filipinas na Ásia, né, e alguns países da África também, mas majoritariamente o cristianismo impera aqui na América Latina. Aí o grande trabalho que fizeram aqui os missionários portugueses e os missionários espanhóis, né? E depois também vieram muitos sacerdotes italianos para cá, muitos sacerdotes
né? Até poloneses. Né? Eu me lembro que no colégio que eu estudei, o Colégio São Joaquim Lorena, tinha muitos padres italianos, tinha padres poloneses, padre Boleslau, que era polonês. Graças a Deus, esses homens evangelizaram o Brasil. Luiz Apoliano, professor, em qual livro da Bíblia Maria pede para rezar o rosário ou o terço? Se Maria é a mãe de Deus, quem é o criador de Maria? Ô Luiz, não tem lugar nenhum da Bíblia que Maria manda rezar o terço. Não está registrado isso em lugar nenhum. O Evangelho não foi escrito para falar de Maria, foi para falar de Jesus. Por isso que Maria fala muito pouco nos Evangelhos, né? A gente encontra aí, no máximo, umas 4 passagens em que Maria aparece. Aparece na Anunciação do Anjo, depois aparece nas bodas de Caná, né? Depois aparece, onde mais? Lá na crucificação de Jesus, aos pés da cruz. Né? São poucas vezes. Lá naquela passagem que ela queria falar com Jesus, né? São poucas vezes. Porque o Evangelho foi feito para falar de Jesus. A revelação do terço, do rosário, veio depois. A igreja, na sua tradição, conta que, né, o São Domingos de Gusmão, que era lá do ano mais ou menos 1100, 1100 e pouco, o Papa pediu que São Domingos de Gusmão evangelizasse os cátaros albigenses, que eram hereges terríveis, que inclusive foram motivo da existência da Inquisição. E Nossa Senhora mostrou para São Domingos de Gusmão que, com a oração do terço, ele ia cumprir essa missão. Então ele andava pelos caminhos a pé, rezando o terço e evangelizando, né? Aí esses hereges. Maria Madalena, quero saber sobre o purgatório. Desde pequena sempre ouvi falar do céu, inferno, purgatório. A religião católica fala sobre o purgatório, mas os protestantes dizem que não existe purgatório. Só existe céu e inferno. Aí vem a dúvida. O purgatório existe ou não? Para a igreja, ou Maria Madalena, é dogma de fé, proclamado em vários concílios da igreja. Eu já mostrei aqui o livro sobre o purgatório, né? Se você quiser aprofundar o que a igreja ensina sobre o purgatório, nesse livro aqui, você vai ter bastante informações, né? Em qual passagem da Bíblia fala sobre o purgatório? Porque eu leio muito a Bíblia, mas ainda não encontrei essa passagem. Veja, Maria, a Bíblia não tem a palavra purgatório. A Bíblia tem o embasamento do purgatório. Eu vou dizer aqui algumas passagens em que você encontra o embasamento do purgatório. Tem aqui o purgatório na Bíblia, na página 33 desse livro, e aqui tem uma série de passagens que eu coloquei aqui que dão o embasamento bíblico do purgatório, okay? Que a igreja, na sua teologia, encontrou. Então, por exemplo, você pode ver aí, né, Mateus 12, 31. Depois, também no Antigo Testamento, a gente encontra lá o segundo livro de Macabeus, bem claro, o segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 39 até 45, bem claro, né? Depois nós temos uma série de passagens, por exemplo, 1 Coríntios 3, 10, depois uma outra passagem, Marcos 3, 29, tem uma outra passagem, Lucas 12, 58, 59, Lucas 12, 45, 48, né? São passagens, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19, ok? São passagens onde a igreja encontrou o embasamento bíblico do purgatório, e que é dogma de fé, né? Que a igreja sempre rezou pelas almas dos mortos desde o primeiro século. Há testemunhos desde o primeiro século, né, que a igreja rezando pelas almas do purgatório. Então é a tradição da igreja que traz desde os apóstolos até nós aqui. Ok? Nem tudo que nós católicos acreditamos está na Bíblia. Aquele documento do Concílio Vaticano II, né, fala bem claro, Dei Verbum. Tudo que está na Bíblia é verdade, devidamente entendido e interpretado pela igreja, mas nem tudo está na Bíblia. Jesus fala claro no final do Evangelho de São João, no finalzinho. São João fala, se fôssemos escrever tudo que Jesus disse e fez, o mundo seria pequeno para conter todos os livros que precisariam ser escritos. Na Santa Ceia, Jesus falou para os discípulos,
Eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Veja, Jesus não ensinou nada de cristologia, mariologia, pneumatologia, escatologia, história. Quando vier o Espírito Santo, e ele veio em Pentecostes, e há 2000 anos ele guia e assiste a igreja. Então a gente vai aprendendo o que é o rosário, o que são os sacramentos, porque o Espírito Santo foi ensinando para a igreja. Esta é a nossa fé. Haroldo José Garcia Braga, como fica o caso de uma garota de programa que se arrepende e se casa? Tudo bem, Haroldo. Se a pessoa se arrependeu, deixou uma vida até de prostituição, estou dizendo esse caso aqui, mas nós na Bíblia nós encontramos lá, né, aquela mulher que era uma prostituta, Jesus a perdoou, e vida nova, vai e não peques mais. E se Deus perdoa, acabou, a pessoa começa a vida nova, graças a Deus. Quantos e quantos santos trabalhavam na recuperação espiritual de prostitutas, né? E conseguiam. Rita de Cássia Santos da Silva, professor, porque a Bíblia não fala como Jesus viveu sua juventude. Se ele é o verbo encarnado, ele teve alguma namorada? Não, Jesus não teve namorada. A igreja coloca isso bem claro. Agora, a igreja não sabe nada, e ninguém sabe, da vida de Jesus dos 12 anos até os 30. O que a igreja fala? Ficou em Nazaré, trabalhando na carpintaria do seu pai, São José. Okay? É a única coisa que a igreja diz. Essas fantasias, que Jesus foi para a Índia, na Índia aprendeu uma série de mágica, pura fantasia que não tem comprovação científica histórica nenhuma. Agora, se Deus não revelou para nós o que Jesus fez dos 12 aos 30, porque não interessa para nós. A gente não pode ter uma curiosidade excessiva, faz mal para a gente. A curiosidade excessiva, a gente tem que ter curiosidade naquilo que é importante, aquilo que é essencial para mim. Aquilo que Deus não revela para nós é porque nós não precisamos saber. Não é importante para a nossa salvação. Ronaldo Lucena Souza, professor, fale um pouco dos livros excluídos da Bíblia, como o livro de Enoque, por exemplo. São os apócrifos, né? Nesse livro que eu escrevi, A Sagrada Escritura, volume 2, de 3 volumes da Escola da Fé, aqui eu coloco os livros apócrifos. Olha, são tantos livros que a igreja não permitiu entrar na Bíblia, só de evangelhos, eram cerca de 80 evangelhos que a igreja não deixou entrar na Bíblia. Por quê? Porque eram falsos. Atos tinham 7, só ficou um, o Ato dos Apóstolos de São Lucas. Né? Apocalipse tinha também vários apocalipses, né? Pelo menos 3, só ficou o Apocalipse, eram 4, só ficou o Apocalipse de São João. Né? Então, são muitos livros. Isso mostra, meus irmãos, a importância da igreja. É a igreja quem selecionou os 72 livros da Bíblia. Esses são inspirados pelo Espírito Santo. Aquilo que eu falei, Jesus falou, o Espírito Santo ensinar-vos a toda a verdade. Jesus não disse para a igreja quais são os livros inspirados pelo Espírito Santo. E nenhum livro da Bíblia traz o índice da Bíblia, não. Quem selecionou foi a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, desde lá do primeiro século. Ok? Os irmãos protestantes retiraram 7 livros, mas eles não introduziram nenhum livro que a igreja retirou. E ficaram com 66 que a igreja aprovou. Ou seja, a Bíblia que os irmãos protestantes usam foi feita pela Igreja Católica Apostólica Romana. Se você não acredita que a Igreja Católica Apostólica Romana é infalível na doutrina, não devia ler a Bíblia. Porque você não pode acreditar na maçã e não acreditar na macieira. Certo? A macieira dá a maçã. A igreja gerou a Bíblia, como ela é hoje. Ora, por que eu leio a Bíblia? Porque eu acredito na igreja. Nos concílios de Cartago III, Cartago IV, concílio de Trullo, na época de Santo Agostinho, a Bíblia foi sendo estudada e purificada.
né? Até o Concílio Vaticano I. Bom, Fábio Luiz Duarte Moreira, quem são os gigantes do Gênesis capítulo 6? Ô Fábio, esses gigantes do capítulo 6, isso é meio lendário. D. Estevam Bittencourt dizia que o povo acreditava, como tinha alguns homens de estatura maior, acreditavam que eram filhos de mulheres com semideuses. E isso é uma lenda que vinha lá da Mesopotâmia, etc. Então isso entrou na Bíblia também, porque a Bíblia ela precisa ser entendida de maneira correta, né? Porque o escritor sagrado ele escreve na cultura dele. Se na cultura dele ele acreditava, ele chamava de gigantes. Mas não são gigantes no sentido, né, sei lá, de uma proporcionalidade física assim, sei lá, assustadora, como tal Hulk da vida. Não. Entende? Então, coloque isso como lenda que entrou ali. Não ponha como verdade. Ângela Maria, uma ministra pode celebrar? Não. A ministra pode fazer, eu estou entendendo aqui, a ministra extraordinária da Eucaristia, ela pode fazer a celebração da palavra. Sim, pode. Celebração da palavra pode e deve fazer nas capelas, né? Não tem problema. Ela não pode consagrar, evidentemente, só o padre. Maria Helena, professor, eu gostaria que, se fosse possível, o senhor mandasse para mim o documento de dar a Eucaristia de joelhos e na boca. Ô Maria Helena, eu vou pedir para você mandar o seu e-mail para o nosso e-mail, que é atendimento@cleofas.com.br. atendimento@cleofas.com.br. Natan Calisto, é verdade que houve uma época em que a igreja ordenava homens casados? Se sim, porque ela parou de fazê-lo. É verdade, sim. Até o século III não havia celibato na igreja. Todos os padres, bispos, até padres, papas podiam ser casados. A partir do século III, no concílio de Elvira, na Espanha, no ano 300, a igreja começou, na região da Espanha, a impor o celibato. Por quê? Para o padre ficar mais livre, viver exclusivamente para o povo de Deus. Não precisar se preocupar com cuidar da família, uma esposa e filhos, porque Jesus era celibatário. O grande e único sacerdote é Jesus, dizia São Tomás de Aquino, os outros são seus ministros. Então, para que o padre se conforme melhor com Jesus Cristo, ou seja, imite Jesus Cristo de maneira melhor, então a igreja entendeu que era preciso celibato. Mas o celibato só foi obrigatório na igreja para todo o Ocidente, sabe quando? 1123. No primeiro concílio que foi feito aqui no Ocidente, Concílio de Latrão I em Roma. Até 1123 havia homens casados, ordenados sim. Porque, como eu já disse aqui, o celibato não é alguma coisa teológica, é pastoral. Maristela Peliceiro, professor, tive uma segunda união e me separei dele. Hoje me confesso, rezo o texto todos os dias e levo vida casta. Posso comungar? Pode, Maristela. Se você está sozinha e vive na castidade, confessou, pode comungar, sim. Não tem dúvida, não. José Luiz Gruppiti, professor, eu me casei com 19 anos na igreja e recebi a primeira comunhão e crisma todas juntas no casamento. Porém, nunca me confessei. Agora estou retornando à Santa Igreja. Pergunto se o casamento foi válido. Foi válido. Foi válido, José Luiz. O único sacramento que é indispensável para que o matrimônio seja válido é o batismo. Se você já foi batizado, então seu casamento valeu. Agora, é claro que a igreja sempre gosta que a pessoa se confesse antes, receba a Eucaristia no próprio dia do matrimônio, mas se você foi casado, tendo sido batizado antes, o teu casamento valeu. TT Araújo, professor, por favor, me responda 3 perguntas. Primeiro, minha mãe é casada no civil só, que ela nunca fez a crisma e ela está fazendo os preparativos para a crisma. Ela vai poder fazer o crisma? TT, não vai poder. Porque a igreja obriga que a pessoa se confesse. E a pessoa, numa situação dessa, não pode se confessar. Porque ela continua vivendo um casamento só no civil, que para a igreja não é válido. Então, infelizmente, não pode. Ok?
A outra pergunta é, eu sou devota de São Lázaro, gostaria de saber na Bíblia que se tem dois Lázaros. Tem um Lázaro, São Lázaro, irmão de Maria e Marta de Betânia, e tem aquele Lázaro pobre, né, que o rico não, pobre, cheio de ferida, que o rico não dava nada para ele ali, ficava ali na rua, né, pedindo esmola, e o rico que se banqueteava todo dia não ajudava. Qual Lázaro é reconhecido pela igreja? É o Lázaro Santo, São Lázaro, irmão de Maria e de Marta. Santa Maria e Santa Marta. Também gostaria de saber, quando a gente reza o credo e dizemos que Jesus desceu à mansão dos mortos, a mansão dos mortos seria o purgatório? Não. A mansão dos mortos não é o purgatório, a mansão dos mortos é onde estavam as almas. Onde, a gente fala onde, modo de falar, porque alma não ocupa espaço, né? Quando Jesus desce à mansão dos mortos, ele vai ao encontro de todos os mortos. E ali tinha bons e maus. Ele salvou aqueles que eram bons. Ok? Bom, terminamos aqui as perguntas, né? Já são quase 8 horas, né? Eu vou apenas responder mais algumas perguntas do Facebook para a gente encerrar por hoje. Aqui eu tenho a pergunta do Haroldo Júnior. Gostaria de saber a posição da igreja e a sua também, em particular, sobre extraterrestres, porque existem provas que eles existem. Eles foram criados por Deus também, como nós, seres humanos. O que você tem a falar sobre isso? Haroldo, a igreja não tem opinião formada sobre extraterrestres. A igreja fala assim, isso é problema da ciência, a ciência que vai responder se é real ou não. Agora, eu não sei se realmente há prova concreta da existência de extraterrestres. Se esta prova realmente existisse e a igreja acreditasse nessa prova, a igreja já tinha se manifestado. Por quê? Porque a gente coloca o seguinte, deixa a ciência explicar. Se a ciência um dia disser que tem extraterrestre, então a igreja vai estudar a situação de salvação desses extraterrestres. Eu até hoje, com sinceridade, eu não encontrei uma prova concreta de cientistas realmente sérios que coloquem isso. Não sei. Pelo menos eu não vejo a igreja colocar nada sobre isso. Eu também, o meu ponto de vista é o ponto de vista da igreja. Deixa com cientistas, o dia que a ciência séria, né, disser, existe extraterrestre, tá, estão aqui as provas. Aí a igreja vai estudar a questão religiosa deles. Sandra Cristiano, um bebê que morre antes de nascer, pode receber o batismo mesmo morto, antes de ser sepultado? Não pode, Sandra. Todos os sacramentos só podem ser ministrados aos vivos. Morreu, não pode batizar, certo? O que se pode fazer? Rezar pela criança, sim. Pode fazer as exéquias, mas não pode batizar a criança. Beatriz Reis Dias, é certo alguns sacerdotes usarem o método coaching nas suas pregações e orações de cura e libertação? Ô Beatriz, esse assunto é um assunto polêmico, né? Eu não sei até que ponto isso pode ajudar ou não ajudar. Sinceramente, não sou um especialista em coaching. Eu falo aquilo que eu já disse aqui agora há pouco. Eu acho que a gente não precisa recorrer a técnicas, a nada. Eu acho que para nós, opinião minha, basta o evangelho, basta a meditação, basta, né, a doutrina da igreja, entende? Bom, é um assunto que hoje é polêmico e que eu não quero falar mais porque não tenho um conhecimento mais profundo do assunto. Cícero Júnior, queria saber se o cânon bíblico já está concluído ou não. Está. Opa, a igreja diz que não entra mais nenhum livro da Bíblia e não sai. São 72 livros, ou 73 se a gente contar Lamentações separado de Jeremias. Se contar junto dá 72, se contar separado 73, o cânon bíblico está completo. Marta Lopes Ferreira, sou viúva e estou namorando outra pessoa. Ele é divorciado há 15 anos. Eu quero saber se eu não posso comungar. Ô Marta, a igreja não recomenda esse tipo de namoro. Por quê? A pessoa divorciada, para a igreja, ela continua casada. Porque a separação física não rompe o vínculo matrimonial. O vínculo matrimonial só rompe com a morte de um dos dois. Então, o que eu acho melhor, o conselho que eu dou para as pessoas, viver uma amizade boa
E aquele que foi divorciado entrar no tribunal da igreja, né, solicitando possivelmente a declaração de nulidade, se for o caso. Aí, se sair a declaração de nulidade, aí podem se casar, aí podem namorar e casar direitinho. Porque se o vínculo matrimonial não foi suspenso ainda, eu acho meio incoerente haver um namoro. Porque a pessoa ainda é casada diante da igreja. Cristina Monteiro, por favor, se der, faça uma palestra sobre o casamento e separação. Ô Cristina, eu vou recomendar para você aqui alguns livros. Por exemplo, eu tenho um livro, né, Sereis uma Só Carne, para casais. Tem um livro, Problemas no Casamento. Né? Também, então, aqui, esse Sereis uma Só Carne, exatamente para o casal, sobre o casamento. Eu escrevi um livro que eu recebi muitas perguntas, né, sobre problemas de casal, então eu escrevi o livro Problemas no Casamento. Né? São bastante assuntos ligados aí, várias causas. Né? Tem um outro livro também, Vida Sexual no Casamento, que às vezes também é fonte de problema. E um livro mais amplo que envolve também a família Santuário da Vida, onde aqui eu abordo também não só os problemas do casal, da vida conjugal, mas também a educação dos filhos, né, que é a outra dimensão do casamento. Rosali Acioli, mesmo estando no catecismo, acho complicado de entender porque as almas do purgatório, se ainda não estão na comunhão dos santos, como podem interceder por nós? Rosali, é difícil entender mesmo, mas... E outra coisa, não é só o catecismo que fala não, sabe, Rosali? Eu li 2 vezes o Papa João Paulo II falando a mesma coisa. 2 alocuções que o Papa João Paulo II fez no dia de finados, 2 anos seguintes, o Papa João Paulo II falou, claro, 2 vezes. As almas do purgatório podem interceder por nós. Por quê? Porque as almas do purgatório não estão condenadas. Elas estão em estado de purificação. E elas têm o socorro da graça de Deus. Elas não podem fazer nada por elas, mas podem fazer por nós. Agora, se está no catecismo, o Rosali, nem que eu não entenda, eu acredito. Porque acredito na igreja, que a igreja nos ensina a verdade. Neia Meloqueiro, professor, hoje se pede que cantemos os cantos litúrgicos, mas nem sempre acontece. É difícil, principalmente quando é coral de crianças, o que se deve fazer? Eu também às vezes acho dificuldade. Primeiro porque eu não escuto muito bem. Às vezes até coral bom, gente boa cantando. Sabe, o que eu procuro fazer? O que eu consigo captar do canto, eu transformo em oração para mim. Ou faço um momento de oração, entende? Na nossa igreja, a gente não consegue ter tudo perfeito, adequado, né? É bom que a gente tenha bons cantores, que o povo possa cantar junto, porque o cântico é uma oração de toda a igreja, né? Cláudio Marcelo Soares, quais os apóstolos que tiveram morte natural? O Cláudio, que eu me lembro aqui, São João teve morte natural, né? Não sei dizer, eu escrevi um livro sobre os 12 apóstolos, né, recentemente, eu não me lembro de cabeça agora, mas agora a grande maioria deles foi mártir. Nesse livro aqui, olha, os 12 apóstolos, é um livro pequeno que eu fiz um resumo da vida dele, aqui eu falo, mas eu não me lembro de cabeça agora para dizer para você. Estou recebendo sua pergunta agora, então não tive tempo de preparar a resposta, tá certo? Mas eu sei que a maioria deles, São Pedro morreu martirizado, Santo André morreu martirizado, São Tiago Maior morreu martirizado, São Tiago Menor martirizado, São Felipe martirizado, São Bartolomeu martirizado, São Mateus não tenho certeza, pode ser que tenha sido, né? Judas Tadeu, não sei, precisa conferir no livro para dizer para você com clareza. Edilene Corina, explique melhor o sentido das novenas. Como posso fazer com mais devoção uma novena? Edilene, a novena é para você pedir com insistência uma graça a Deus através da intercessão de um santo. Os santos intercedem por nós sem cessar, diz uma oração eucarística.
intercedem por nós. Agora imagina você ficar pedindo para ele 9 dias seguidos. Eu creio muito nas novenas. Tanto agora eu estou fazendo, não é novena não, é quarentena, que chamam quaresma de São Miguel, 40 dias. Porque eu creio. Creio que eu pedindo a São Miguel, ele vai me atender. Faço novena para Nossa Senhora, faço novena para os santos. Creio na força das novenas, porque eu creio que eles intercedem por nós sem cessar. Anderson Ferreira, sabemos que a pessoa que morre ou vai para o céu ou purgatório, que também é sinal de salvação, ou vai para o inferno, já está condenado. Por que então, quando rezamos o credo, dizemos que ele virá julgar os vivos e os mortos? Quem morreu já não recebe... Quem morreu já recebe o seu julgamento no juízo particular, mas haverá um juízo final, que não vai mudar o juízo particular. O que é o juízo final? O juízo final é um juízo em que Deus vai separar uns dos outros, acaba o purgatório, e toda justiça será feita. É algo inexplicável, entendeu? Diante de toda a humanidade, toda justiça, não tem muita injustiça no mundo? Tem. Deus fará toda justiça. Agora, não me pergunte como. Só Deus realmente pode explicar isso e realizar isso. Mas é o que está escrito nesses 2 livros que nós mostramos aí, do Dom Henrique, Escatologia, e o meu livro, O Cristão Diante da Morte, está explicado direitinho ali o que a igreja fala desse juízo particular, juízo final, com os documentos da igreja. Célia Isidoro, na proclamação do Evangelho, fazemos 3 cruzes. O que falar na hora que fazemos as cruzes? Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ok? Ou então você pode dizer, Senhor, abra minha mente para compreender a Tua palavra. Abra meus lábios para proclamar a Tua palavra e abra meu coração para guardar a Tua palavra. Também eu penso que seja válido. Né? Mas o importante é fazer as 3 cruzes na testa, na boca e no peito. Ok? Gente boa! Terminamos aqui as perguntas de hoje. Bom, certamente tem mais, né? Mas não dá para a gente continuar mais, já são 8h08, mais de 1 hora de programa, vocês já estão cansados, né? E nós temos que fazer mais coisas também. Né? Mas eu agradeço a atenção de vocês, se alguma coisa não ficou respondida suficientemente, é porque o tempo e também porque eu recebo as perguntas assim, quase que em cima da hora. Então não dá para preparar uma resposta melhor. Vocês entendem, né? Muito obrigado. Eu agradeço a presença de vocês, que Deus abençoe, que dê uma boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.